Sou Lika Hashimoto e, juntamente com a professora doutora Junko Ota, coordenamos o programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente, nós temos 42 discentes no programa de mestrado e desde sua fundação, em 1995, nós já formamos 139 egressos do programa. O objetivo desse nosso encontro de hoje está dividido em 2 mesas e cada mesa tem um tema específico. A primeira mesa ela vai trazer, na verdade, questões relacionadas ao modo de como a pós-graduação, no caso o mestrado, ela é constituída e que ela tem no seu intermeio a questão dos exames de qualificação. Então, a primeira mesa ela vai estar centrada nessas questões e também trazer um pouco das experiências que os discentes estão tendo em relação às suas pesquisas e à questão de como ser pesquisador de estudos japoneses no Brasil. A segunda mesa vai estar centrada mais nas questões e dúvidas que os alunos de graduação, normalmente no penúltimo ou no último ano, têm em relação aos programas de pós-graduação. Então, como um título deste encontro será Bastidores de um Mestrado, os desafios da pós-graduação em estudos japoneses. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Natália. A minha linha de pesquisa é texto literário, tradução e estudos críticos. O título que eu adotei até então é Um Olhar sobre o Sobrenatural, a figura feminina em Onde Vivem as Monstras, da Matsuda Oko. Esse livro ele é uma espécie de releitura, né? Ele é uma obra original, mas ele faz uma releitura de narrativas clássicas sobrenaturais japonesas a partir de um prisma feminino, né? Então, o destaque nessa narrativa é o ponto de vista feminino, né? E eu vou analisar quais são as implicações disso, qual é a mudança, né, das obras originais para essa obra mais atual, né? A data do meu ingresso é o dia 1/7/2022, né? Entrei no segundo semestre do ano passado. Pablo? Bom dia, meu nome é Pablo, eu estudo a língua japonesa, mais especificamente o Yakarigō e o Taigyo Hyōgen. O título da minha pesquisa é Analisando a ocorrência de Yakarigō e Taigyo Hyōgen nas Light Novels japonesas, uma proposta de estudo do texto nativo. Palavras, o Hyōgen significa expressão de tratamento e o Yakarigō seria a maneira com qual os personagens se comportam, de maneira específica. E Light Novel é um tipo de obra que contém ilustrações no estilo mangá, e nessas obras contém bastante tipo de linguagem, assim como nos animes e nos mangás. É bem legal isso, né? Porque é uma expressão que só tem nas animações, nos quadrinhos, e na verdade é um processo até interessante quando a gente está ensinando japonês, quando a gente está aprendendo japonês, porque as pessoas muitas vezes acham que elas vão falar que nem nos animes, e não, é completamente diferente a fala real da fala dessas mídias, né? Sim, estudando você consegue diferenciar qual a linguagem assim, usada realmente pelos japoneses, quanto mais qual a se linguagem estuda, né? usada pela ficção. Quanto mais se estuda, mais claro fica essa questão. Isso, exatamente. Bom dia, né? Meu nome é Yuna Kim. No meu caso, eu vou fazer... A minha linha de pesquisa é Culturas em Contato, Inserção e Decodificação. E aí, mais específico, é a imigração que eu estudo. Já vinha fazendo estudo da imigração coreana no Brasil há alguns anos e sempre como pesquisadora para publicar livro, não como acadêmico, né? Um projeto acadêmico agora é a primeira vez com o
essa pesquisa do Vomita, História de um Imigrante Coreano Naturalizado Japonês e suas contribuições à comunidade coreana no Brasil. A figura do Vomita, ele é muito conhecido na comunidade, principalmente por aquelas pessoas que chegaram no primeiro navio, né? Ele que recebia todo mundo no Porto de Santos. E o curioso é que todo mundo até hoje só fala bem dele. Porque sempre tem na comunidade aquela figura que ouve elogios, mas também algumas pessoas não gostam. Mas o curioso é que na comunidade ele tem uma imagem tipo um anjo, sabe? Então é uma coisa bem curiosa e até agora a gente, como ele já faleceu e ele veio lá na época dos imigrantes japoneses, com passaporte japonês, a gente não tinha muito registro. E eu acho que essa é uma das dificuldades que eu estou enfrentando, né? Então, a minha área de pesquisa sempre foi Coreia, mas eu parei aqui no japonês. E aí na verdade, um coreano, mas que ele era praticamente um japonês na comunidade, vivendo até os primeiros coreanos chegarem no Brasil. Burocraticamente foi assimilado como um japonês, né? Sim, tanto que é Mita o sobrenome que ele usa. É engraçado, porque como ele mudou do sobrenome coreano para o japonês, e essa mudança foi aqui no Brasil por causa do casamento dele, né? Então, muitas coisas que eu não sabia, eu comecei a conhecer por causa da pesquisa, muitas curiosidades, e está sendo uma coisa bem assim, que eu estou aprendendo coisas novas e está sendo bem... seus horizontes, né? Um pouco divertida, entre aspas, né? E aí eu acho que eu sou mais antiga de vocês, porque eu entrei em março de 2021. Ah, tá. Faz um pouquinho mais de tempo, né? É. O Pablo entrou em março de 2022, né? Isso. Eu queria saber, né, ouvindo vocês conversando assim e tal, eu queria saber um pouco mais sobre a motivação de vocês para estudar, né, no seu caso sobre o Vomita, você sobre as expressões no Light Novel, né, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Pablo, quer falar primeiro? Posso. No meu caso, desde quando eu comecei a estudar japonês, sempre tive dificuldade com textos nativos. Mesmo que conseguisse ler os textos materiais didáticos, eu tinha dificuldade de enfrentar esses textos nativos. Então, eu resolvi estudar algo que pudesse contribuir também com estudantes que têm essa mesma dificuldade que eu venho enfrentando. Então, eu escolhi a Light Novel justamente por trazer esse tipo de linguagem diferente, que muitas vezes não tem nos livros didáticos. Então, acho que é uma maneira assim, de poder abordar um novo tema, mas que ainda está dentro da língua japonesa. E as light novels, elas também têm se popularizado cada vez mais no Ocidente, né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm acesso a esse formato narrativo, né? Sim, e então, mais hoje em dia é mais fácil, porque tem os e-books, né? Você pode comprar light novel diretamente nos sites, por exemplo, a Amazon ou qualquer outra site. As pessoas conseguem ter uma identificação cada vez maior, né? No meu caso, eu acho que é bem curioso, porque para mim, é uma realização de sonho. Sempre desde adolescente, criança, assim, para mim a USP tinha uma imagem de, nossa, quem estuda na USP é uma pessoa que, sabe, é uma coisa máxima você ser formado na USP. Só que na época da faculdade, como eu ia fazer moda, toda a comunidade coreana, a maioria faz confecção de roupa no Bom Retiro, Brás, então não tinha muito o que pensar. Moda nem tinha na USP naquela época que eu ia prestar vestibular. Então eu sempre pensei, a minha opção é outras duas faculdades famosas em moda, mas nunca USP, não tinha essa possibilidade. E aí eu me formei, fui trabalhar, e o curioso é que na hora de fazer moda, fui fazer a inscrição, em vez de fazer X em moda, fiz em comunicação, e acabei no final fazendo jornalismo, e nem fiz moda. E aí, depois que eu me formei, fui trabalhar, e aí ficou aquela coisa, eu queria ter feito USP, né? Se fosse para fazer comunicação, tinha comunicação na USP, né? E aí, aí aquela coisa ainda sempre me incomodava, porque era um sonho que eu tinha. E aí depois veio a pandemia, a gente começou a ficar muito tempo em casa, e eu já tentei fazer mestrado aqui na USP, na ECA, já tentei arquitetura, e nunca deu certo. E aí,
a última tentativa no japonês, eu acho que era para ser, né? Porque aí deu tudo certo, mesmo depois com a pandemia e tudo. E para mim, o mestrado aqui na USP é uma realização de sonho, independente de qualquer coisa. Claro que um mestrado pode ajudar no seu currículo, mas para mim, independente de qualquer coisa, é uma realização de sonho. Que bonito. Eu também sempre quis entrar na USP, mas a minha justificativa é um pouco mais abstrata, não sei, não abstrata, mas o meu irmão, ele fazia canoagem aqui e eu achava bonito o lugar, basicamente isso, né? E daí eu tem um curso que eu quero fazer também, vamos unir o útil ao agradável, né? E vamos tentar. No final deu tudo certo, né? Sobre o porquê que eu escolhi fazer o meu mestrado, na verdade tem muito a ver com a minha questão afetiva com o sobrenatural mesmo, em particular o sobrenatural japonês, mas eu gosto de mitologia, eu gosto de narrativas de terror como um todo, né? E aí eu encontrei esse livro da Matsuda Oko, né? Que também unia a questão do feminismo. E feminismo e sobrenatural juntos é isso que eu realmente quero, né? Eu tinha ingressado só com a ideia de trabalhar a questão de yokai, né? Das criaturas mitológicas japonesas. E eu acabei encontrando esse livro e eu achei que foi a junção ideal para o que eu procurava, na verdade. Mas aí, conversando assim sobre essas questões, também me veio uma outra dúvida, que é quais as dificuldades que vocês já passaram dentro das suas pesquisas, né? Sejam elas dificuldades pessoais, dificuldades pontuais, dificuldades sociais, não sei, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Pablo, você tem alguma coisa a falar? Sim, sobre as dificuldades, se for considerar só no âmbito da pesquisa em si, eu diria que são muitas, pois eu praticamente vim da graduação e já ingressei no mestrado. Na graduação só tem um estudo dirigido, por causa das disciplinas, enfim. E no mestrado, assim, você tem uma liberdade maior para pesquisar. É lógico que você tem que ainda estar atrelado ao tema de estudo do seu orientador, mas, de qualquer forma, você tem uma liberdade maior de escolher o que estudar. Então, essa delimitação do tema, essa busca de materiais, eu diria que assim, é uma das dificuldades enfrentadas. Mas no âmbito pessoal também, assim, como a gente tem uma vida também, né, fora do mestrado, então, assim, problemas sempre surgem, né? Por exemplo, ano passado minha mãe adoeceu, então teve um problema assim pessoal, né, de saúde familiar, e ainda tinha que dar conta assim de continuar atendendo os prazos da pós-graduação. Então, são problemas que aparecem eventualmente. É realmente complicado, né? Eu me identifico bastante, na verdade, com a sua fala, tanto com a questão de ter ingressado direto da graduação, né? Quanto a busca por materiais e ter dificuldade de ter acesso a esses materiais, principalmente os materiais em japonês, né? Integralmente em japonês. É muito complicado de encontrar, é muito caro. Quando você encontra, acaba sendo meio inacessível, porque, enfim, X questões, né? E também por causa das questões de saúde, né? Eu também tive um problema de saúde na família, né? Um pouco complicado. Tem as questões meio paralelas, por exemplo, no início do mestrado eu trabalhava em uma editora e a carga horária ela era muito extensa. Então eu quase não tinha tempo para produzir academicamente, né? Era uma jornada assim desesperada, porque eram 2 horas para eu chegar no trabalho, mais 10 horas que eu tinha que cumprir dentro do local e mais 2 horas para voltar para casa. Então eu saía 6 da manhã da minha casa, voltava 8 da noite, eu tinha que trabalhar de novo e ainda tinha que cumprir as aulas. Então o tempo que na verdade eu tinha que entregar as coisas das matérias, que eram nos finais de semana, né? Sim. Então nos finais de semana eu produzia para a matéria e eu não conseguia avançar nada com o meu mestrado, né? Então ficou um negócio bastante sofrido, só depois que eu consegui terminar de cursar as matérias e eu consegui uma bolsa, o horário ele ficou um pouco mais flexível e eu consegui administrar melhor essas questões, né?
Mas antes disso era um negócio assim que você fica exaurido, né? Porque eu dormia menos de 5 horas por dia. Quando acordava era tudo aquilo de novo, com uma demanda absurda. E meio que você não tem como sair disso, né? Não é como se, não, eu não preciso trabalhar e tá tudo certo. Não, tipo, somos todos adultos, né? Vamos falar a verdade. A gente tem questões que são inadiáveis, né? Exatamente. Então. Eu acho que o meu perfil é um pouco mais diferente de vocês dois, porque eu me formei em 2004 na faculdade, e aí até fiz uma pós em 2006, e depois disso eu nunca mais voltei para a universidade ou para uma sala de aula. Tinha algumas palestras que eu participava, mas é diferente você fazer um mestrado. Então, se você for pensar de 2006 a entrar no mestrado em 2021, praticamente 15 anos. Sim, tem sem um gap né? muito grande de tempo, né? É muito tempo, porque você chega numa idade que você também não quer mais estudar, né? Você não tem aquela paciência de ser aquela aluna exemplar ou aluna comportada, E ficar né? muito tempo afastado da academia também dificulta bastante esse processo, né? Muito, porque eu já tenho 10 livros publicados, então eu não tenho dificuldade em produzir. Só que você fazer entrevista com uma pessoa para escrever um livro e fazer um texto acadêmico é muito diferente. Citação, bibliografia. Então, não vou dizer que está resolvida. Acho que até o dia que eu terminar o mestrado eu vou ter esse impasse e a gente vai estar na luta, né? Mas eu tenho dificuldade em voltar a estudar. Eu estou falando que eu tenho dificuldade porque até terminar o mestrado não vai terminar isso. Eu acho que vai ser uma luta, talvez interna comigo mesma também, de eu me concentrar. Eu conseguir dedicar na hora. Eu consigo varar a noite para fazer trabalho, projeto, escrever, só que eu tenho dificuldade de ficar 1 hora sentada na mesa para produzir um texto acadêmico, por exemplo, ou fazer um trabalho do mestrado. Então, me disciplinar a ter uma vida de estudante, de mestrado, é diferente, porque até aluno de graduação e aluno de mestrado é uma coisa muito diferente, né? Sim. Então, além de problemas pessoais que eu tive, porque aquela hora até perguntei para você se você ia fazer entrevistas, né? Mas sabe quando tudo parece que acontece com você e naquela hora, e tudo está acontecendo para mim no período do mestrado? Era uma das coisas que eu mais queria fazer, é uma realização de sonho, mas tudo também que pode dar errado, resolveu dar errado nesse período, né? sabe? Então, por exemplo, eu tenho que fazer entrevista. O Vomita, ele faleceu. Ele veio em 1908, faleceu em 2000, e aí a gente tem praticamente 20 anos que né? teve uma vida longa. E ele faleceu há 20 anos, e aquela geração não é época de internet, não tem coisa na internet para fazer pesquisa e aparece tudo, né? E, então não tem material, as pessoas não se preocuparem em guardar registro. Então, além de ter dificuldade com a própria pesquisa, de você conseguir material para coletar, eu tenho que fazer entrevista. Só que só quando eu comecei o mestrado, e agora, na verdade, depois, né, que eu fiz a prova de qualificação perto, eu soube que eu tenho que ter uma aprovação na Plataforma Brasil, que depois eu fui ver que a aprovação é pelo Ministério da Saúde. Aí, porque as pesquisas que mexem com codificação, com genética, essas coisas, eles têm que ter uma ética. Só que no meu caso, é entrevista de pessoas. No começo eu ficava revoltada, falando, nossa, eu preciso de uma aprovação do Ministério da Saúde para fazer entrevistas. E eu não podia fazer entrevista para o mestrado sem ter essa aprovação da Plataforma Brasil. Então, e eu tive 5 rejeições. Tipo, a última... Isso que a gente tem um tempo bastante enxugado para realizar o mestrado, eu né? perdi meses nessa aprovação de indas e vindas, porque quando ele reprova, ele aparece por que reprovou, e aí você tem que fazer a documentação de novo. E a última reprovação, um dos documentos que eu tive que refazer, foi uma coisa tipo, você tem o TCLE, que lá embaixo a pessoa tem que assinar toda vez que vai fazer entrevista, dizendo que você... as informações
da pesquisa, e a pessoa tem que assinar. Só que lá no campo do pesquisador, eu coloquei pesquisador e não coloquei meu nome. Sabe quando no contrato você coloca quem contrata e o contratante? Aí normalmente você coloca o nome das pessoas, né? Aí eu nem me liguei, nem troquei ali, mas na hora de pegar a assinatura, coletar, com certeza eu vou escrever meu nome, porque eu tenho que assinar junto. Mas eles não me passaram, não aprovaram, porque tinha que colocar o nome ali. Então, tipo, são coisinhas pequenas. Burocracias, né? Burocracias que atrasam a sua vida. Sim, e principalmente quem vai fazer esse processo, que é interagir com o outro, né? Você precisar de respostas de outras pessoas, tal. Você precisa de muitas autorizações e tudo mais. E isso acaba também fazendo com que o negócio se arraste muito mais lentamente, né? Então, uma das palavras que me dificultou no mestrado, eu acho que a gente pode chamar de burocracia. Burocracia, certíssimo. Aí, mas uma das coisas que eu acho que um apelido que eu poderia me apelidar no mestrado também é perdida, porque eu acho que eu incomodo muito o pessoal da coordenação, a Yuna, né? Incomodo porque eu acho que eu tenho medo de incomodar o professor, o coordenador, orientador, e aí eu vou incomodar a Yuna na coordenação. Né? Então, eu sou muito perdida porque eu não sou aluna de graduação da USP. Sim, então não tô acostumada. Então você tem essa perspectiva de alguém que está de fora, não conhece muito bem os mecanismos, né? Eu queria aproveitar a deixa, na verdade, para perguntar as motivações de vocês, né? Tipo, beleza, a gente já falou dessas questões das dificuldades e tudo mais. Eu queria saber o que motiva vocês a continuar nessa luta, né? Essa questão árdua que é o mestrado. Se vocês já pensaram em algum momento em desistir, né? Por favor, pessoal. Bom, posso falar? Sim, por favor. Bom, sobre motivação, a principal motivação, assim, quando eu encerrei a graduação, além de poder contribuir, mesmo que pouco, com o estudo japonês, eu mesmo poder continuar estudando a língua japonesa. Pois, mesmo depois da graduação, mesmo depois assim, do teste de proficiência, eu sinto ainda assim, que o japonês ainda tem muito que melhorar. E uma maneira assim, de continuar estudando mais sistematicamente é fazendo um curso assim, de pós-graduação. Então, bom, uma das motivações principais que eu tenho é essa que eu posso citar. Agora, com relação sobre desmotivações, no caso, né, o que desanima... Também é uma questão muito importante. Sim, que falei... Bom, a língua japonesa em si, assim, pelo menos para mim, sempre foi assim, uma relação complicada, pois por mais que eu goste muito de estudar japonês, eu gosto muito de consumir assim, conteúdo assim, do Japão, é uma língua difícil para mim. Sim, acredito que tem muitos que têm dificuldade, alguns têm mais facilidade, enfim, não vou entrar no mérito, mas... E por isso, assim, muitas vezes eu já pensei, não, eu não estou rendendo, ou vou desistir por causa disso. E no caso do mestrado, um dos fatores que desmotiva é procurar, assim, fontes para a gente pesquisar, às vezes não acha o que a gente quer, igual a gente comentou anteriormente, né? Quando acha, às vezes é um pouco inacessível. Então, sim, são fatores que desmotivam. E, assim, o que me fez assim, pensar em desistir mesmo foi antes da qualificação, pois eu ficava tenso, né? Assim, meu projeto parece que não ia para frente, parece que sempre estava faltando alguma coisa, assim. E as reuniões com o orientador também, assim, são... A gente não pode, assim, não dá para ficar contratando um orientador toda hora também, porque o orientador tem suas outras obrigações, assim, a gente entende isso. E então fica assim, uma questão difícil. Mas assim, o meu orientador ajuda bastante, mas de qualquer forma, assim, sempre fica ali problema, assim, nossa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou conseguir? E nesses momentos, assim, eu já pensei em desistir, falar que vida acadêmica não é para mim, por exemplo, mas, bom, ainda não sei assim, a resposta, né? Estou insistindo ainda, mas... Sim, vida acadêmica não é para mim. Essa é uma coisa que passou constantemente pela minha cabeça desde que eu entrei. Vem das adversidades, né? Tanto
pela mesma questão do Pablo, né, com a dificuldade de acessar material para pesquisa. Eu demorei muito para conseguir o material principal da minha pesquisa, né? Porque eu estava meio, puxa, o que eu tenho que fazer, né? Não existe um manual, assim, alguma coisa meio passo a passo para me auxiliar de alguma forma, né? E não, né? Foi um negócio meio... Eu fui perguntando para o meu orientador, eu fui questionando colegas e tal, e fui tentando constituir alguma coisa dentro disso. Mas eu acho que uma das questões que mais me desmotivou, na verdade, é realmente estar muito perdido dentro desse contexto, né? Não saber por onde começar. Às vezes eu sento na frente do computador e eu fico, puxa, o que eu vou escrever? Né? Eu não faço ideia. Não faço ideia, às vezes não sai nada, às vezes sai um parágrafo só e não anda, né? E daí eu fico me questionando essas questões, né? Mas pensar em desistir, para falar de forma sincera, eu nunca pensei, né? Mas eu também sou uma pessoa dolorosamente teimosa, né? Então eu vou arrastando o máximo possível e vamos seguir dando cabeçada que uma hora vai dar certo, né? Vai dar certo. Sobre a minha motivação, né? Eu acho que a minha motivação principal é realmente essa questão afetiva que eu tenho com o tema do meu trabalho, né? Eu gosto muito do que eu estou pesquisando. E é simples assim, eu gosto muito. Eu gosto muito e isso me motiva muito, né? Mais do que qualquer outra coisa, porque eu não tenho uma perspectiva muito grande de, nossa, conquistei um título de mestrado, vou usar isso para ganhar rios de dinheiro, nem em sonho, né? Nem em sonho. É realmente uma questão mais afetiva no meu caso, né? Acho que dificilmente é aquela coisa que nem escritor, né? Se você não é o best-seller, você não vai ficar milionário com o livro, então, você não vai ficar milionário com o mestrado. Não, nada a ver. Eu acho que, mas quem vai fazendo o mestrado e quem termina, em algum momento eu acho que pensou em desistir, né? Eu acho que sim. Em algum momento, se você não chegou até esse momento, talvez chegue mais pra frente quando encontrar uma dificuldade um pouco mais pesada. E eu acho que, pra mim, eu às vezes faço manha pro meu marido, eu vou desistir, faço aquela cena, ele fala que, né, tô fazendo cena, aí fazendo de coitada. Mas eu acho que ele tem me ajudado muito, apesar de todas as dificuldades. O meu marido é uma pessoa que sempre está do meu lado e me apoiando. Isso é muito bom. Então, isso é uma coisa ter muito pessoas importante. Ao redor que estão lá para te ajudar, né? Estão para segurar a barra quando você não está aguentando. Sim, e aí eu falo assim, meu marido que é inteligente, então vou me apoiar nele, eu vou... Seu marido que é inteligente, você escreveu 10 livros. Mas ele tem sempre, quando eu tô querendo desistir, quando eu tô cansada, ele sempre me anima. Ele fala, não, você já fez até agora, só falta mais um pouco. Ele tá sempre me ajudando. Porque eu sou uma pessoa muito planejo e eu tenho que seguir aquilo. Se eu não seguir aquele cronograma... É uma pessoa metódica. Eu me sinto muito desconfortável. Então, até a qualificação, eu consegui... Deslanchou, né? Mas depois da qualificação, meio que desandei um pouco, mas... uma das dificuldades que eu encontrei, por exemplo, o Vomita. Todo mundo que eu falava com ele, e era muito conhecido, dizendo que ele veio do Japão com um missionário japonês, e ele veio para ajudar ele, sustentar ele trabalhando. Então, todo mundo acha que eles vieram no mesmo navio. Sim. E eu achei a lista de navio com Daniel Nisuzumi, mas eu não achava o nome do coreano ali junto. Sim. E passam meses. E aí, depois, eu cheguei num vídeo que falava da data certinha do navio, mas eu não achava de jeito nenhum. Aí depois, no meio do caminho, eu fui saber, eu consegui uma caixa com documentos dele. Ainda bem que os filhos guardaram passaporte, plano de saúde, um monte de coisa, documentos. Tudo. E aí eu vi na carteira de trabalho o dia que ele chegou no Porto de Santos, você acredita? E não era o mesmo dia que o Daniel Nisuzumi. Não batia com a informação que você tinha até então. Né? E aí, quando eu fui achar aquele outro navio, a lista, aí eu achei o nome do coreano. Então, alguns dos filhos, aí quando eu fui perguntar para uma das filhas, ela falou, eu sabia. Mas, tipo, ela sabia, mas ela não me falou. Às vezes aí ela nem se atentou, Não né? se atentou. Mas aí o outro filho não sabia. Então, eles não acharam essa informação importante. Ninguém nem se atentou, mas para mim era importante. Então, uma das dificuldades que eu tive, né? Você vê quantos meses eu perdi por causa de uma informação, Sim. por causa disso, por causa da burocracia, por causa da informação. E
vocês pelo menos fizeram graduação de japonês, língua japonesa, né? E aí já está inserido dentro da nossa universidade mãe, né? Só que eu não sou nem do japonês, eu sou Sim. lá da comunicação. E aí eu fui... Aí é um degrau a mais na sua dificuldade do processo, né? E o engraçado é que o vô Mita, ele veio do Japão com passaporte japonês e tudo, e eu achei umas anotações que ele escreveu, tá tudo em japonês. Ele falava com os filhos em japonês, ele casou com uma descendente japonesa, então ele era descendente coreano, mas é praticamente um japonês do Ele Brasil. estava super inserido dentro da comunidade japonesa. Né? Então eu vou pegar os documentos dele, tá tudo em japonês, e eu tenho que buscar uma ajuda de quem fala japonês. Para poder te ajudar a interpretar aquele documento. Meu orientador até me matriculou no curso de japonês. Eu fiz até 3º módulo, mas eu vou voltar de novo desde o começo. E assim, é difícil. É lógico. Tá bem difícil. Eu sou aquela pessoa que não desiste fácil. Uhum. Posso no meio do caminho desandar, ficar mal, mas eu tenho que terminar. Acho que eu nunca abandonei até agora alguma coisa que eu comecei. Então, se a USP não me abandonar, eu vou não terminar. abandonarei, né? Eu acho que isso, na verdade, é um traço bem importante para quem está pesquisando, né? Você ser, teimoso, né? Você ser teimoso num bom sentido, né? Que é ser insistente, é persistir naquilo que mais ninguém está persistindo, né? É porque o Pablo falou aquela hora, né? Que o orientador é ocupado, não dá para ficar incomodando toda hora. E assim, eu morro de medo do meu orientador. Mas não é medo, assim, é o medo de, sabe, decepcionar ele. Sim. De eu fazer uma pergunta besta e ele falar, nossa, essa menina não sabe nem isso. De não ser bom o suficiente pra função que você tá, né? Eu nunca me achei burra na vida, mas desde que eu entrei na USP, eu às vezes... É um pensamento constante. Eu queria, né, aproveitando que tanto o Pablo quanto a Yuna, eles já cursaram, já fizeram a qualificação. Eu tô nessa preocupação, assim, muito grande, porque a minha qualificação vai ser ano que vem, né? E, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como foi esse processo para vocês, né? Como que isso... Sei lá, como que isso funcionou, né? Como vocês se prepararam para essa etapa? Sim. Bom, posso falar, então? Pode. Sobre a qualificação, assim... É algo que, desde o ano passado, eu fiz a qualificação agora no final de outubro, mas desde o ano passado era algo que já estava na minha cabeça, pois eu tenho uma amiga que já está no mestrado, ela entrou um ano antes de mim, então ela já me falava mais ou menos assim, sobre o que esperar. Só que de qualquer maneira, assim, como a linha de pesquisa é diferente, orientador diferente, assim, apesar de ser o mesmo universo que estamos, né, assim, ainda... seria uma coisa diferente para eu enfrentar, foi bastante tenso, porque eu tive algumas reuniões com a minha orientadora, eu mostrei minha pesquisa, ela mostrou os pontos que eu tinha que corrigir, mas como eu seria avaliado por outros 2 professores também, sempre ficava aquela questão, será que esse trabalho está bom o suficiente? Será que... Eu sempre fiquei esperando o pior, mas quando eu cheguei no dia mesmo da qualificação, foi totalmente diferente do que eu imaginava, assim, meu trabalho, assim, recebeu bastante crítica, mas foram críticas, assim, construtivas e necessárias para continuar no programa, pois muita coisa, assim, que eu não tinha ideia, eu fiz do jeito que eu imaginei que fosse, e os professores mostravam, assim, que tinham outros caminhos, então, assim, eu acredito que a qualificação é estressante. É difícil falar que você não vai sofrer, porque você vai assim, ter que preparar todo o seu trabalho, e quando chegar o seu trabalho, assim, mexe com orgulho da gente também, né? Assim, a gente prepara, estuda, faz o melhor, e chega aí e recebe um monte de crítica, mas essas críticas são importantes para você continuar estudando e melhorar seu trabalho. Principalmente Então, para orientar, né? Para que caminho você está indo, se você está pro caminho certo, pro caminho errado, né? É um feedback necessário, assim, é um feedback, assim, sem filtro. Por exemplo, você vai pedir para um amigo, assim, talvez ele não vai ser tão crítico com você. O orientador também pode ser crítico, mas, assim, ele não tem a perspectiva toda. Então, por isso é importante, assim. É legal ter o olhar de uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que é especializada, que estudou, que alcançou a posição que alcançou por mérito,
analisando o seu trabalho a partir do olhar frio de um observador de fora, né? Exatamente. Eu acho que... eu achei que só eu tinha recebido muitas críticas na prova de qualificação. Que isso, eu tenho a impressão que todo mundo sai meio arrasado da qualificação. Nossa, porque eu saí da qualificação me achando burra, né? Mas é tudo que eu não tinha que fazer, eu fiz tudo errado. Sabe quando agora para minha dissertação de mestrado eu tenho que fazer tudo de novo? Porque eu fiz tudo errado que eu tinha feito para qualificação. Foi assim, um desastre, eu acho, porque... Mas eu não digo só desastre no sentido ruim, porque por causa que eu fiz todo esse trabalho, eu também pude passar por experiência própria de que o caminho estava errado. Eu acho que a prova de qualificação foi uma forma de me direcionar. Eu estava por um caminho errado, só que assim, através da prova de qualificação, recebi sim muitas críticas, mas eu fui colocada no direcionamento certo agora. Eu sei como eu vou levar o sumário do trabalho, o que eu vou escrever, qual é o conteúdo que eu vou pesquisar mais a fundo, para ser o texto da dissertação do mestrado. Então, tipo, eu até mostrei para você, né, que eu trouxe isso daqui que eu fiz no prova de qualificação, até imprimi tudo, marquei, estudei um monte, no final não prestou para nada, porque eu fiz tudo errado, mas o curioso... É extremamente importante você ter esse processo também de receber essa devolutiva, né? Receber essa crítica e beleza, recebi isso, o que eu vou fazer com isso? Eu vou usar isso para alinhar a minha pesquisa realmente com o que é desejado, né? Porque como eu tinha muito medo de decepcionar o meu orientador, não fiquei toda hora incomodando ele, mandando o texto toda vez para ele ficar olhando. Sim. E aí eu fui juntando as coisas e ele viu um pouco antes da prova de qualificação o resultado total, porque às vezes eu mandava por e-mail, às vezes eu levava impresso, mas assim, ele estava com um pouco de coitado. Às vezes eu tenho pena do meu orientador, porque acho que até agora ele teve todos os alunos inteligentes e no final da carreira parece uma perdida que nem eu. E aí eu fui pegar, eu acho que eu não tinha como o Pablo, uma amiga ou um amigo que fez um pouco antes para me dar um direcionamento. Eu estava totalmente perdida, sem nenhum contato interno, né? De que alguém estava à frente que possa me orientar como aluna, como colega. Sim. E aí eu peguei um trabalho de uma amiga que fez doutorado aqui na USP, só que ela é uma coreana da Coreia. Então eu peguei uma prova de qualificação como modelo e segui. Só que como ela era aluno estrangeiro, ela teve um capítulo lá que falava dela, da pesquisa, como ela chegou até ali. É um modelo um pouco diferente, sim, né? E aí eu fui fazer isso, aí eu levei, assim, aí na hora da qualificação o pessoal falou assim, olha, você não precisa escrever de você, não. Esse trabalho não é de você. Você pode deslocar ele. Então, assim, eu não tinha um modelo certo, talvez do pessoal da letras, né? Então, acho que nesse sentido eu também estava meio perdida. Qual é o modelo que eu tenho que seguir? Você não sabia como formatar Sim. para caber dentro do que era esperado, né? Mas a gente tem um grupo de WhatsApp dos mestrandos, né, da pós-graduação. Sim. E eu coloquei lá, toda vez que eu tenho um dilema, eu coloco lá para alguém me ajudar. E aí um dos meninos foi super solícito, o Beni e tal, e eles mandou áudio explicando, só que era muito simples, né? E aí eu falei, vou fazer esse simples, o que ele me falou. E isso tem no trabalho, mas vou incrementar com o que a minha amiga fez, o formato dela, só que não precisou. Não precisava. Não. Podia seguir com o modelo simples mesmo. Então, outra coisa que eu percebo, que a gente acaba fazendo muito, é que como a gente não tem um modelo a priori, a gente acaba incrementando demais, muitas vezes, e fazendo um negócio além do esperado. E desnecessário. Isso, super desnecessário. É um desgaste a mais que não era necessário passar por, sabe? Obrigado, pessoal. Eu vou tentar absorver isso que vocês disseram e constituir alguma coisa legal. Em resumo, o que eu entendi, saindo da prova de qualificação... a prova de qualificação, o que precisa ter o mais importante é o que você vai usar na sua dissertação. Então, no meu caso, o que era mais importante era a informação sobre o Vomita. E que de 100 e poucas páginas, sobre o Vomita, tinha 10 páginas. Então, tipo, eu devia ter dedicado tempo para escrever mais sobre o Vomita do que as outras coisas, né? Sim. Você acabou se centrando em coisas que não era o
Só para a gente encerrar, então, a nossa discussão, eu queria perguntar quais são as projeções de vocês pós-mestrado, né? Ao terminar o mestrado, se vocês têm algo no horizonte que vocês ambicionam, né? Sim. Bom, no meu caso, a única projeção assim, que eu tenho é tentar terminar o mestrado, porque... É uma parte importante. Sim, porque antes eu costumava assim, projetar um futuro assim, um pouco distante. Por exemplo, quando estava na graduação, pensava, vou me formar, vou fazer isso, aquilo, mas eu não esperava também já me formar e entrar no mestrado, e aqui estou, né? Então, assim, eu não consigo imaginar. Assim, eu penso em talvez entrar num programa de doutorado, mas ainda assim, ainda é cedo para mim, que eu fico com a preocupação, mas será que eu consigo terminar o mestrado? Assim, Sim. tenho muitas dificuldades ainda, assim, escrever a tese. Então, assim, se eu conseguir assim, terminar do jeito que eu pretendo, eu ainda pretendo seguir na carreira acadêmica, porque, apesar das dificuldades, é algo assim que me motiva ainda, assim. Eu consigo me divertir apesar das dificuldades. Mas assim, Sim. Eu acho que as nossas perspectivas de antes de entrar para nossas perspectivas de quando a gente está dentro do processo acabam diferindo muito, né? vão mudando também. Então, às vezes, quando a gente está na graduação, a gente tem uns sonhos meio grandiloquentes, né, que não correspondem ao processo. Exato. E quando a gente está dentro do processo e percebe como ele funciona, a gente se depara com uma realidade completamente diferente, né? Você tem que se adaptar a essa realidade. Então, Sim. E você acaba vendo que as projeções anteriores a tudo isso eram muito ingênuas, né? exatamente. Eu sempre trabalhei muito. E teve uma época que uma colega falou assim, nossa, Yuna, a gente estava com a outra pessoa, outras meninas lá no... Quando você deu uma saída, a gente contou quantos trabalhos você tem. Você é uma pessoa que tem 8 empregos. Tipo, de todos os trabalhos que eu fazia que ela contou. Então, eu trabalhava muito, né? E eu diminuí bastante o ritmo para poder fazer o mestrado. Então, claro, tenho que pensar em terminar o mestrado primeiro e depois de terminar, pensar em fazer o doutorado. Sim. Mas é uma coisa que eu queria, né? Só que... E eu acho que eu gosto de sofrer, às vezes o pessoal fala, né? Sofreu com o mestrado, mas depois esquece e entra de novo no doutorado. Eu acho que isso é meio que o senso comum das pessoas que seguem carreira acadêmica, né? Que todo mundo é um pouquinho, assim, masoquista, né? Um pouquinho. Eu vou ter que pedir um pouco de estender, porque eu teria que agora entregar, né, a dissertação em março de 24, mas vou pedir mais um ano, porque realmente, como eu falei para você, tudo que podia dar errado na minha vida aconteceu nos últimos 2 anos. E eu resolvi pensar comigo mesma de que eu ter chegado até aqui já é uma coisa que, Com certeza. de não desistir, desandou um pouco, não consegui Com só certeza. entregar a dissertação agora pro mês de março, mas vou pedir mais um ano para poder concluir o meu mestrado e aí depois sofrer de novo. Com certeza. A impressão que eu tenho é que antes da gente entrar, a gente vê o processo como um todo, né, como um grande bloco. Mas quando a gente está dentro, né, você está cursando o mestrado, você começa a perceber a importância do passo a passo, né, da etapa pela etapa, né, parte por parte, e ver que, na verdade, não é simplesmente você senta e acabou, você escreveu lá o seu mestrado, tem 200 páginas, arrasou. Não é assim que funciona, é uma construção, é um processo lento, é um processo árduo. Você precisa realmente se doar àquela atividade, senão não vai sair as 200 páginas lindas e maravilhosas que você espera. E muitas vezes você não chega nem perto disso, né? E não é por isso que deixa de ser impressionante, né? Acho que todo mundo que conseguiu concluir o mestrado, o doutorado, nem se fala, né? No mínimo, a pessoa pode ser meio bagunceira, pode ter os seus defeitos, mas tem uma parte de disciplina que, se você não for disciplinado e você dedicar e se organizar, acho que é muito difícil de conciliar com a sua vida e o mestrado, e você, assim, é muito diferente você entrevistar e escrever um texto para reportagem ou para escrever um livro de um texto acadêmico. Não tem, assim, é uma outra coisa. Meu orientador falou assim,
no começo, você não vai ter dificuldade em escrever. Tive muita dificuldade ainda. Você não faz ideia do quanto, né? Então, essa questão da disciplina, essa questão da perseverança, eu acho que são características bastante importantes na hora de produzir, né? Na hora de sentar, escrever, sentar, ler, analisar, recortar o foco que vai ser trabalhado ali. Sim. Né? Então é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, para acrescentar? Acho que é isso. Acho que hoje eu vim aqui passar vergonha, né? Porque a gente veio falar das nossas dificuldades, não das nossas conquistas. Mas daqui a pouco, né, quando terminar o mestrado, a gente vai chegar nesse dia. Mas é uma parte bastante importante, viu? Porque da mesma forma que você esteve muito perdida, está muito perdida, diversas outras pessoas vão se sentir da mesma forma, vão se sentir incapazes, vão se sentir menos inteligentes que o outro, né? Se comparar com o outro. Eu acredito que isso, na verdade, faz parte do todo, que é a experiência do mestrado, né? Mas vamos continuando, né? Tá certo, pessoal. Muito obrigado pela conversa. Eu agradeço. Obrigada.